Eu tenho aqui na linha um convidado especial, coordenador das divisões de base do Vasco da Gama, Isaías Tinoco. Boa noite, Isaías. Boa noite, é um prazer enorme. Como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo em ordem, tudo bem. Tudo em ordem, né, Isaías? Se o time profissional não está muito bem no Campeonato Brasileiro, vai, é claro, conseguir uma recuperação aí, se Deus quiser, nesse próximo jogo amanhã contra o Cruzeiro, mas a categoria de base do Vasco da Gama está muito bem, até se reforçando, né, Isaías? Voltou dentro da determinação da direção maior de dinamizar e potencializar a base e restabelecer a identidade dos novos atletas com o Vasco da Gama, e isso tem sido a tônica do trabalho desenvolvido e estamos recolhendo já alguns frutos de sucesso nessa empreitada nova aí. E até falando em reforçar a base, Isaías, nos últimos dias houve uma polêmica muito grande até com o Fluminense pela contratação do Ícaro. Até para deixar explicado como é que foi essa negociação com um atleta que estava defendendo as cores do Fluminense, retornou a São Januário. Como é que foi feito esse tipo de negociação com um atleta que ainda não está nem no profissional? Não, o Ícaro foi um processo de litígio com o Fluminense. Ele foi à justiça, conseguiu, por uma ação liminar, a desvinculação dele com o clube e está conversando com o Vasco para ver se há uma possibilidade de ser inscrito no Vasco da Gama. Foi uma decisão também por parte do jogador, uma opinião dele de querer retornar a São Januário. Você acredita que isso acaba pesando também? Eu acredito que sim, né? As pessoas vão vendo o projeto, vão vendo a nova composição da base do Vasco e vão acreditando que é uma plataforma sustentável para desenvolver a profissão, e aí vem as escolhas. Mas nesse caso ainda não foi nada ainda definido. Ícaro ganhou ação na justiça contra o Fluminense. Estamos aguardando definições ainda para podermos avaliar se ele vai ficar no Vasco ou não. Agora, a respeito da Taça BH Sub-17, qual a expectativa também para o Vasco da Gama, que vai disputar essa competição depois da indenização da CBF junto ao Fluminense, em mais uma polêmica envolvendo esses dois clubes, Isaías? O Vasco vai disputar a Taça Belo Horizonte Sub-17, a Taça Belo Horizonte de Juvenil, e foi convidado. Havia uma polêmica em relação ao atleta Paulo Vitor, mas tudo foi resolvido. As pessoas viram que havia um equívoco. O Paulo Vitor já era do Vasco antes de ir para o Fluminense, ficou lá 1 ano e pouco, também resolveu sair e procurou o Vasco e foi recebido de braços abertos. E evidentemente que aí as pessoas dizem que houve litígio, que houve assédio, que houve aliciamento, mas não aconteceu nada disso. O atleta que nos procurou quando já estava deliberadamente desvinculado do Fluminense. E a situação do Renato Kaiser, Isaías, porque tinha uma expectativa muito grande com esse jogador, foi até destaque na campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se eu não me engano, ele operou tem pouco tempo. Como é que está o quadro clínico desse jogador? Tem expectativa de volta em breve? É o que você falou, ele vem de um procedimento cirúrgico, está em fase de fisioterapia, em fase de recuperação. Assim que os médicos e os fisioterapeutas o liberarem, ele volta de novo a trabalhar no campo e ficar à disposição do treinador. Outros nomes que você consegue qualificar aí que podem despontar nesse elenco profissional do Vasco da Gama, dá para apontar, Isaías? Pelo menos para o torcedor ficar tranquilo que o time do Vasco da Gama está montando uma base muito forte para não depender de contratações. Pode buscar da base mesmo os reforços tão sonhados pelo torcedor. Eu não gosto muito de qualificar, nem de falar nomes, até porque aí fica uma pressão muito grande em cima desses meninos. Mas a base do Vasco hoje tem uma qualificação de potencial de atletas para o futebol principal muito grande. Já estão sendo vistos pela comissão técnica do principal, pelo Doriva, estão sendo avaliados e logo, muito em breve mesmo, nós vamos ter algumas novidades,
alguns atletas indo para um período de treinamento e retornando à base, enfim, fazendo a interação definitiva e a verticalização do futebol principal com o futebol de base. E ontem vocês receberam a participação, a presença do Alex Teixeira, né? Em São Januário, foi importante para a garotada também naquele jogo, né? Claro, isso é um espelho, né? Um negócio interessantíssimo, me agradou muito. O Alex Teixeira veio ver o jogo do Júnior, o que realmente demonstra todo o carinho que tem pelo clube que o formou e serve como incentivo para quem está vendo, que fica a olhos vistos como um possível objetivo alcançável a curto prazo, né? Então, foi muito bacana a presença do Alex Teixeira e eu quero aproveitar para agradecer. Beleza, então Isaías Tinoco, coordenador das categorias de base do Vasco da Gama, sucesso para esse trabalho que está sendo desenvolvido na nova administração do presidente Eurico Miranda e que o Vasco, é claro, consiga se reerguer também no time profissional já nesse sábado contra o Cruzeiro. Isaías. Muito obrigado, estamos aqui no trabalho, ainda em São Januário, e é trabalhar duro, é trabalhar forte, tem uma equipe muito boa, os reforços estão vindo e no principal, eu acho que sem dúvida alguma vai oscilar no primeiro instante, mas aí depois vai engrenar e vai subir de produção e a gente espera que esse novo caminho comece a ser traçado já a partir de amanhã. Valeu, tá aí, portanto, a participação do Isaías Tinoco, coordenador das categorias de base do Vasco da Gama.